Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, este é o Legislação. Segunda parte aqui da nossa aula sobre direito de ação. Hoje vamos adentrar aí nas condições da ação, interesse e legitimidade. Vamos destrinchar aí essas duas condições da ação. Então, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ajude outras pessoas. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Direito Processual Civil, nosso curso completo e 100% gratuito. Continuaremos a ver aqui o direito de ação, agora com as condições da ação. Vamos passar pelas duas condições a partir de agora. Vamos lá, artigo 17 do Código de Processo Civil. Para postular em juízo é necessário o quê? Ter interesse e legitimidade. São as duas condições da ação, segundo o novo Código de Processo Civil. Então, o direito de ação ele é condicionado a esses dois requisitos, interesse de agir e legitimidade da parte. São as duas condições da ação presentes aí no Código de Processo Civil. Já tínhamos visto na aula anterior que o novo Código de Processo Civil ele adotou a teoria eclética do direito de ação, que traz exatamente essas duas condições para o exercício do direito de ação. E essas duas condições elas são cumulativas, você precisa preencher os dois requisitos. Se não preencher, sentença terminativa sem resolução do mérito. Agora, se você preencher esses dois requisitos, você adquire o direito a uma decisão de mérito, seja favorável ou não à sua pretensão. Então, esses dois requisitos, interesse de agir e legitimidade da parte, eles são cumulativos. Aí você me pergunta: professor, e a possibilidade jurídica do pedido que tinha lá no Código de Processo Civil de 73? Cadê ela? Ela não era uma condição da ação? Não devia estar aí? Por que não está? A possibilidade jurídica do pedido ela foi incluída dentro do interesse de agir. Ela não está mais entre uma das condições da ação expressa aí no novo Código de Processo Civil, no artigo 17, mas ela está incluída, ela foi incluída no interesse de agir. Não é que ela não deixou de existir, ela só foi incluída dentro do interesse de agir. Por quê? Digamos que você tem uma demanda impossível. Você não vai ter interesse de levar isso ao poder judiciário, vai gastar tempo, dinheiro, recursos para resolver um negócio impossível. Então isso aí é inútil, é desnecessário. Então você não vai ter interesse nisso. O Poder Judiciário também não vai ter interesse em jogar uma causa impossível. Então a possibilidade jurídica do pedido ela está dentro aí do interesse de agir. É o que diz essa observação aí. O novo Código de Processo Civil não traz a possibilidade jurídica do pedido no rol das condições da ação. Por quê? Porque ela está contida dentro do interesse de agir. Então, novo Código de Processo Civil, duas condições da ação: interesse de agir e legitimidade da parte. Então, essas duas elas são cumulativas. Agora eu vou trazer uma distinção aqui, deixo aqui para o outro lado para vocês verem melhor. Baixe em PDF aí na descrição do vídeo. Então, distinção entre condições da ação e pressupostos processuais. Condições da ação, interesse de agir e legitimidade da parte fazem parte do plano de eficácia da relação processual. São requisitos a serem preenchidos para o juiz, ao final do processo, poder proferir uma sentença de mérito. Então, condições da ação estão num plano de eficácia, são requisitos para que o juiz, ao final, profira uma sentença de mérito. Para o juiz proferir essa sentença de mérito, você tem que preencher os dois requisitos: interesse e legitimidade, é uma condição de eficácia, diferentemente aí dos pressupostos processuais. São requisitos de quê? De existência e de validade de uma relação processual. São condições para a formação e a existência de uma relação processual, são requisitos de admissibilidade aí dessa demanda. Então, muito cuidado aqui, não confunda condições da ação com pressupostos processuais. Condição da ação, plano de eficácia, são requisitos para que o magistrado analise o mérito da causa. Já os pressupostos processuais são requisitos de validade e de existência aí da relação processual. Vamos ver os pressupostos processuais lá na frente aqui no nosso curso. Trouxe aqui só uma tabelinha para pincelar
isso aqui a respeito dos pressupostos processuais para o caso da banca tentar trocar as condições da ação com pressupostos processuais. Você vai conseguir identificar aqui só com base nessa tabelinha. E mais para frente, lá no nosso curso, a gente vê isso aí bem detalhadamente, cada um desses conceitos aí. Então, pressupostos processuais, vamos ter os pressupostos subjetivos e os pressupostos objetivos. Pressupostos subjetivos são o juiz e as partes. Já os pressupostos objetivos, eles se dividem em pressupostos extrínsecos, externos, e os pressupostos intrínsecos, internos. Então, pressupostos processuais objetivos extrínsecos, externos, são coisa julgada material, perempção, litispendência e convenção de arbitragem. São coisas que podem impossibilitar aquela demanda, né? São coisas que vão impedir aquele processo, né? Coisa julgada formal, perempção, litispendência ou convenção de arbitragem. E pressupostos processuais objetivos intrínsecos dizem respeito ao quê? Ao formalismo do processo, né? Aquele passo a passo que a lei vai nos trazer, né? É a demanda, petição inicial válida, citação válida e a regularidade formal, né? É se está sendo preenchido o passo a passo da lei. Então, pressupostos processuais, eles podem ser subjetivos ou objetivos. Subjetivos, juiz e partes, e pressupostos objetivos, eles se dividem em dois aí, os extrínsecos e os intrínsecos ao processo, né? Só um adendo aqui, sobre pressupostos processuais, existem também várias classificações. Eu trouxe apenas uma, só para a gente conseguir fazer a distinção aí na hora da prova, entre pressupostos processuais e condições da ação. Então não vamos cair mais nas pegadinhas das bancas, né? Agora vamos entrar de sola aqui nas duas condições da ação. Primeiramente aqui, legitimidade da parte, legitimatio ad causam, pertinência subjetiva da demanda, é a titularidade para promover a ação, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Então, legitimidade da parte, são os sujeitos titulares da relação jurídica de direito material, são as partes naquele processo, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Vamos ver o que o novo Código de Processo Civil nos traz a respeito aí da legitimidade. Artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como um assistente litisconsorcial. O que esse artigo nos traz? Ele vai trazer a separação entre legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária. Vamos ver aqui. Então, a legitimidade da parte pode ser extraordinária ou ordinária. A regra é o quê? Legitimidade ordinária. A parte vai pleitear direito próprio. Você, quando for ao Poder Judiciário, vai requerer um direito seu, né? Essa é a legitimidade ordinária, é a regra. Professor, me dê um exemplo aí para eu acertar no dia da prova. Então, digamos que você trabalha em determinada empresa e lá você está exercendo uma função a qual você não foi contratado para trabalhar, né? Você está em desvio de função. Você fica lá um tempo achando que o empregador vai te tirar dessa função, vai colocar você na função que ele contratou você para fazer, mas isso não acontece, você lá perdura lá um ano em desvio de função. Aí você se cansa e vai até o Poder Judiciário para sanar essa irregularidade aí no contrato de trabalho. Então, quando você levar essa demanda ao Poder Judiciário, você está requerendo um direito próprio, um direito seu, né? Você vai pedir ao Poder Judiciário uma indenização pelo tempo que você estava em desvio de função, ou reenquadramento, ou para que você deixe de exercer aquela função que não é a sua. Então, você está indo ao Poder Judiciário requerendo um direito seu, um direito próprio. Essa é a legitimidade ordinária. Agora vamos ver a legitimidade extraordinária, que é a exceção à regra. Então, a parte vai pleitear direito alheio em nome próprio. Quando? Só em casos excepcionais expressamente previstos em lei. Então, essa aqui é a exceção, legitimidade extraordinária. A parte vai pleitear direito alheio em nome próprio.
é um terceiro que passa a atuar no processo, só ocorre em casos excepcionais expressamente previstos no ordenamento jurídico e é sinônimo de substituição processual. Então, legitimidade extraordinária, substituição processual. Ah, professor, então me dê exemplos aí para eu acertar lá no dia da prova também. Sindicato defendendo o direito de uma categoria pelo cumprimento de acordo coletivo. Então, quando o sindicato vai defender o direito de uma categoria inteira, por exemplo, um pregador, ele está descumprindo o acordo coletivo, ele não está cumprindo o que foi decidido lá no acordo coletivo, então o sindicato vai ajuizar uma ação requerendo direito alheio daquelas pessoas, dos seus filiados, em nome próprio. Então, ela vai atuar no nome do sindicato para defender o direito dos seus associados. Então, ela vai atuar em nome próprio, defendendo direito alheio, só em casos expressamente previstos em lei. É a substituição processual. Então, legitimidade pode ser ordinária, que é a regra, a parte pleiteia direito alheio, e extraordinária, a parte pleiteia direito alheio em nome próprio. É isso aí que nos traz o artigo 18 do novo Código de Processo Civil. Então, passamos aí pela legitimidade da parte. Vamos ver agora o interesse de agir. O interesse de agir vai se dividir em quê? Em necessidade e adequação. Necessidade é a impossibilidade de usar outro meio para solucionar o litígio a não ser recorrer ao poder judiciário. O impetrante deve demonstrar que o proveito pretendido é capaz de melhorar a situação a ponto de justificar o dispêndio de quê? De tempo, dinheiro, energia naquele processo. A parte tem que demonstrar que aquele processo é útil para dispensar todos esses recursos aí para mover a máquina pública. Então, necessidade o quê? A parte não tem outro meio para resolver aquele conflito a não ser recorrer ao poder judiciário. Ele tem que mostrar essa necessidade aí da intervenção do poder estatal por meio do poder judiciário. Então, me dê exemplos aí, professor, para eu acertar no dia da prova. Trouxe aqui o exemplo aí de aluguéis vencidos. Cobrar judicialmente aluguel vencido, ele é necessário e é útil, né? Então, a parte, você tem um contrato de aluguel, você não está pagando aluguel, aí seu Madruga, 14 meses de aluguel inadimplente, então seu Barriga ele pode ir lá, sim, ao Poder Judiciário pleitear os aluguéis atrasados, né? Então, ele fazendo isso, levando essa demanda ao Poder Judiciário, ela vai ser necessária e também vai ser útil, né? Então, vai ter necessidade, vai preencher, sim, o requisito da necessidade. Agora, digamos que o seu Madruga não está devendo nenhum mês de aluguel e ele tem que pagar o aluguel dia 30 e dia 20 o seu Barriga lá está precisando de dinheiro e mete lá uma ação judicial aí no seu Madruga. Então ele vai lá no Poder Judiciário requerer o aluguel do seu Madruga, mas o aluguel não venceu e o seu Madruga não está inadimplente, ele conseguiu pagar, arrumou um emprego, pagou aí todos os seus aluguéis. Então, o seu Barriga requerendo aluguel antes do vencimento torna isso desnecessário e inútil. Então, não vai preencher o requisito da necessidade nesse caso. Por quê? Porque o aluguel não está vencido. Então, uma ação judicial seria desnecessária e inútil. Não compensaria o dispêndio aí de tempo, dinheiro e energia, os recursos aí da máquina pública para solucionar uma demanda inútil e desnecessária. Então, o primeiro requisito aí, necessidade. O segundo requisito aí do interesse de agir é a adequação. O que quer dizer esse requisito? A adequação é o procedimento. O procedimento será adequado quando for apto a resolver o litígio. É o procedimento correto. É você utilizar o procedimento correto previsto em lei para levar aquela demanda até o Poder Judiciário. Deixa eu sair daqui da frente para vocês verem o exemplo melhor. Então, um segundo requisito aí, a adequação, é utilizar o procedimento correto. Professor, me dê exemplos. Então, digamos aí no exemplo do seu Barriga e com o seu Madruga, o seu Barriga cansou lá dos 14 meses de aluguéis atrasados e vai ao Poder Judiciário para tirar o seu Madruga
de lá. Qual é a ação que ele vai utilizar? Ação de despejo por falta de pagamento. Esse é o procedimento correto, então é o procedimento adequado. Preencheu o requisito aí da adequação. Agora digamos que o seu Barriga ajuize uma ação monitória aí para tirar o seu Madruga lá do imóvel. Então, aí vai ser o procedimento errado. Então, não preencheria o requisito da adequação. Então, a adequação é utilizar o procedimento correto para determinada demanda. Então, interesse de agir se divide em necessidade e adequação. Necessidade é a impossibilidade de utilizar outro meio para solucionar aquele conflito, e adequação é utilizar o procedimento correto. Preenchido esses dois requisitos, você vai ter interesse de agir. Deixa eu voltar ali para o outro lado. Prontinho? Prosseguindo aqui, o interesse do autor, artigo 19, né, do novo Código de Processo Civil. O interesse do autor pode se limitar à declaração do quê? Da existência, inexistência e modo de ser de uma relação jurídica. Também pode se limitar ao quê? A autenticidade e a falsidade de documento. E o artigo 20 vai falar o quê? É admissível ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido violação ao direito. Professor, destrincha isso daí que eu não entendi nada. Vamos lá. O interesse de agir do autor pode se limitar ao quê? À declaração. Então, a parte pode ir ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário traga certeza a uma dúvida que paira em uma relação jurídica ou quanto a algum documento. Então, o interesse de agir do autor pode se limitar à declaração do quê? Da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Ou, no caso de documento, se ele é autêntico ou se ele é falso. Por quê? Porque nesses dois casos aqui há uma incerteza. Ou uma incerteza com relação a essa relação jurídica ou uma incerteza entre a autenticidade ou a falsidade de determinado documento. Daí, conceitozinho, ação declaratória visa o quê? Colocar fim às dúvidas e às incertezas, com a obtenção de uma sentença que declare a existência ou a inexistência de uma relação jurídica, pondo fim à dúvida sobre sua existência ou mesmo quanto ao seu conteúdo. Então, aqui há uma dúvida, há uma incerteza que as partes vão levar até o Poder Judiciário para que ele dê uma certeza, ponha fim a essas dúvidas. Então, para isso que serve uma ação declaratória. Vamos ver aqui mais detalhes. Então, a ação declaratória visa o quê? Visa a simples obtenção de certeza de uma relação jurídica prévia. Essa relação jurídica já existia. Não há pretensão alguma em relação a qualquer bem da vida que não seja a própria certeza. Há uma dúvida quanto àquela relação jurídica ou quanto àquele documento. E as partes levam essa dúvida até o Poder Judiciário para ele dar uma certeza quanto a isso. O objetivo é trazer segurança jurídica, pondo fim a eventual dúvida ou divergência sobre a relação jurídica. Não comporta execução nem cumprimento da sentença. Por quê? Porque você só está indo ao Poder Judiciário para que ele dê uma certeza com relação àquilo. Efeitos ex tunc, os efeitos retroagem no tempo até o início dessa relação jurídica. É admissível ainda que tenha ocorrido violação do direito. É isso que diz o artigo 20 lá do novo Código de Processo Civil. Ah, professor, tá, entendi mais ou menos. Então me dê exemplo aí para eu fixar melhor a matéria. Então, ação de investigação de paternidade. Então, digamos que você tem um relacionamento com uma mulher, vocês porventura terminam, essa mulher some, anos mais tarde ela aparece dizendo que você tem um filho com ela, que ela teve um filho, esse filho é seu. Aí você, para ter certeza, né, tem uma dúvida, você tem dúvidas quanto a isso, você vai e entra com uma ação de investigação de paternidade. Para quê? Para que, por meio do Poder Judiciário, se tenha certeza quanto a essa relação jurídica. Aí vai ser determinado lá o exame do DNA e tal, vai ter toda a instrução e no final vai ter a sentença, que vai dizer se você é pai ou não dessa criança. Os efeitos dessa sentença, eles vão retroagir ao início da relação jurídica. Então, se você for o pai da criança, essa paternidade retroage ao nascimento dela, né? Então, efeitos
extum, que os efeitos retroagem no tempo. Outro exemplo aqui, o próprio Judiciário trouxe aí na súmula 181, o próprio STJ, né? É a admissivação declaratória que visa a obtenção de certeza quanto à exata interpretação de cláusula contratual. Digamos que você tenha um contrato, firmado um contrato com outra pessoa e tem uma cláusula lá meio confusa, que paira dúvida, né? Tem uma incerteza. Então você pode ir lá ao Poder Judiciário para que ele dê certeza quanto àquela cláusula contratual. Então, 2 exemplos aí para vocês fixarem bem esse conceito aí. E acabamos a aula de hoje. Passamos aí pelo direito de ação, vimos na aula passada as teorias do direito de ação, hoje vimos as condições da ação. Aqui está mais do que suficiente para vocês conseguirem responder as questões de prova relacionado a esse assunto aí. Então, pessoal, se você gostou da aula de hoje, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões ou reclamações, mais dicas e informações no Instagram, @legislação. Eu fico por aqui, até a próxima aula, sempre 8 da noite aqui no nosso canal. Eu fico por aqui, meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.